O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Filosofia Espiritualista, o Livro dos Espíritos, os Princípios da Doutrina Espírita. Sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens. As leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns, recebidos e coordenados por Allan Kardec. Kardec ele recebia centenas de cartas. Ele ia lendo, ia comparando e haja memória. Ler tudo, classificar e depois encaixar cada um, datilografá-las e encaixar cada uma delas onde seria no livro e depois redatilografar o livro tudinho. Que antigamente não é igual agora que a gente digita no computador e a hora que a gente quer achar, não, esse texto aqui não é bom aqui não, tem que mudar ele de lugar. A gente vai lá, copia e cola, ou corta e cola e tá tudo beleza. Na época dele tinha que ler, digitar. Ah, não tá bom? Digita tudo de novo. E assim iam até formar o livro. Era um trabalho hercúleo. Parte terceira, capítulo 11. Da lei de justiça, de amor e de caridade. Justiça e direitos naturais. Direito de propriedade e roubo. Caridade e amor do próximo. Amor materno e filial. Justiça e direitos naturais. Questão 873. O sentimento da justiça está em a natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Está de tal modo em a natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem um grande cabedal de saber. E a questão das pessoas mais simples, e os espíritos sempre dão essa dica para as pessoas mais simples. Chico, ele veio como uma pessoa muito simples, uma família muito simples, vivenciou uma vida muito simples e deixou um exemplo sem medida para nós. Uma das pessoas que mais aprendeu a vivenciar o Evangelho do Cristo e se dedicar ao próximo aqui na Terra. Pouquíssimos trabalharam assim como ele. E todos nós, como seres humanos que somos, cheios de nossas mazelas, nossos defeitos, nós temos que procurar observar essas pessoas simples, que já têm na simplicidade do coração, na simplicidade das suas ações, há um conjunto de ações e atitudes que vai levando-nos a compreender o quão é importante sermos melhores intimamente e caminharmos segundo os ensinamentos do Cristo, segundo os ensinamentos divinos. E nós temos que sempre estar muito atento, porque a justiça é uma palavra que não tem erro. Muitas vezes as pessoas têm como justiça algo que a beneficia. A atitude de justiça tem que beneficiá-la. E a justiça está alicerçada no princípio da igualdade dos direitos e deveres para todos nós. Então nós temos que estar sempre atentos a isso, porque senão nós acabamos errando nessa encarnação, achando que algo é injusto, quando na verdade está alicerçada nos direitos e deveres para todos iguais. Questão 874. Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando uns justo o que a outros parece injusto? É porque a esse sentimento se misturam paixões que o alteram, como sucede à maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. E aqui nós temos que procurar entender por um ângulo muito maior, porque a justiça é segundo o ângulo de visão de cada um. E por mais que a gente vai vendo as leis e a divulgação do Evangelho, as pessoas ainda têm uma tendência
de tentar ajustar a justiça a seu bel prazer, a seu bel entendimento. Compete, sim, àqueles realmente compromissados com a justiça, compromissados com a vontade de Deus, e compromissados em fazer o bem, a trabalhar em desenvolverem esse sentimento de justiça, de respeito e de solidariedade entre seres humanos. E aí, a cultura do povo tem que estar bem sedimentada em valores intransferíveis, para que todos consigam entender que a justiça é para todos, que a justiça é para ser justa. Portanto, o que é certo, o que é errado, está escrito. E a gente, então, deve procurar agir segundo o que diz a justiça dos homens, porque exercendo a justiça dos homens, estamos nos aproximando e procurando aprender a seguir a justiça de Deus, que é muito mais complexa e muito mais completa. Questão 875. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. E aí vem o nosso aculturamento. À medida que a gente vai criando essa cultura de justiça, de respeito, de solidariedade, todos vão começando a aprender, todos vão procurando desenvolver esse sentimento, esse aprendizado, para se fazerem realmente melhores. E então, aqueles que não pensam com respeito pelos direitos dos demais seres, que não entendem que tem que respeitar os limites que a lei coloca, eles vão ficando em situações difíceis e vão passar por reencarnações bem complexas, bem sofridas. Portanto, procuremos entender a responsabilidade pessoal intransferível de cada um de nós para aprendermos a exercer a justiça, para aprendermos a praticar a justiça. Letra A. Que é o que determina esses direitos? Duas coisas: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulado leis apropriadas aos seus costumes e caracteres, elas estabelecem direitos mutáveis com o progresso das luzes. As leis dos homens, elas vão mudando, elas vão se aperfeiçoando, para que todos nós possamos respeitar e nos enquadrar dentro dessa lei. Vede-se hoje as vossas leis, aliás imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, pois, acorde com a justiça o direito que os homens prescrevem. Demais, esse direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que, na vida particular, há uma imensidade de atos unicamente para alcançar o tribunal da consciência. E aí que a gente tem que prestar bem atenção nesse detalhe. As leis dos homens são falhas, são adequadas a um determinado momento. E muitas das vezes as leis humanas permitem que tomemos atitudes que elas são bem complexas e trazem complexidades maiores no futuro. Aí nós vejamos ali a imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. Temos que prestar atenção nesse detalhe, porque a vida traz para nós várias oportunidades, várias condições, várias situações que precisamos empreender e estabelecer como meta para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento. E assim, procurando aprimorar, aperfeiçoar e crescer para Deus, nós vamos dando passo a passo, um passo após o outro, para buscarmos evoluirmos, para buscarmos nos aperfeiçoar frente à justiça que estabelece para nós os padrões divinos. Portanto, não tem como enganar a consciência, não tem como fugirmos dos princípios da consciência. Com isso, nós temos que trabalhar intimamente para nos fazer melhor, para nos aprimorar frente à justiça divina. Questão 876. Posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural?
Disse o Cristo: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitado os seus direitos. Se eu quero que o meu direito seja respeitado, eu tenho que respeitar o direito do outro. É um caminho que nós temos que estabelecer, é um princípio que nós temos que estabelecer para construirmos o nosso amanhã. Na incerteza de como devo proceder com o seu semelhante, em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem, em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus haver dado. Então, como nós vamos agir, de que forma nós vamos agir, como nós vamos construir o nosso amanhã, de que forma vamos construir esse nosso amanhã, depende de como estamos agindo. E essa forma que estamos agindo tem que ser baseada nas leis divinas. O respeito uns pelos outros, tomar atitudes que realmente sejam úteis para todos e não apenas para uns. Ou seja, saber nos fortalecer, saber nos construir para sermos realmente melhores, para estarmos realmente melhores. Efetivamente, o critério da verdadeira justiça está em querer cada um para os outros o que para si mesmo quereria, e não em querer para si o que quereria para os outros. O que absolutamente não é a mesma coisa. Não sendo natural que haja quem deseje o mal para si, desde que cada um tome por modelo o seu desejo pessoal, é evidente que nunca ninguém desejará para o seu semelhante senão o bem. E aqui tem um detalhe que é muito importante. Quando a gente pensa naquilo que queremos para nós ou naquilo que queremos para o outro, nós temos que botar na balança os padrões da justiça divina, os padrões das leis divinas. Porque se nós deixarmos de agir segundo os princípios das leis divinas, nós estamos criando problemas para nós mesmos. Portanto, vamos procurar ficar atentos, vamos procurar nos inteirar para agirmos com total segurança, com total qualidade nas nossas ações, nas nossas atitudes, para sermos efetivamente melhores. Em todos os tempos, e sob o império de todas as crenças, sempre o homem se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã está em que ela tomou o direito pessoal por base do direito do próximo. Então, cada um queria estruturar a lei e adequar a lei a si. E quando Jesus diz para fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos, aí muda o contexto da lei. Mesmo que as pessoas não conheçam o Evangelho, mas se Jesus falou, está impregnado no planeta. E as pessoas começam a direcionar suas vidas e suas atitudes para entenderem a importância de vivenciar esses ensinamentos em seus corações. Questão 877. Da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem-lhe obrigações especiais? Certo, a primeira de todas é a de respeitar os direitos dos seus semelhantes. Dentro de um condomínio, quantas pessoas precisam ainda aprender a conviver? E o ato de viver dentro de um condomínio é um grande exercício de cidadania, de respeitar o direito dos outros. Aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça. Em o vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça. Cada um usa de represália. Essa é a causa da perturbação e da confusão em que vivem as sociedades humanas. A vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos. E a gente lembrou o condomínio, porque hoje muitas pessoas estão convivendo dentro de condomínio. No passado, eram as fronteiras das fazendas que as pessoas criavam alguns problemas, tentando chegar a cerca um pouquinho mais para um lado, mas um pouquinho mais para o outro. Ou seja, não sabia respeitar bem o direito das pessoas. E também tem aquelas pessoas que vão
fazer o muro da casa dele, tenta puxar um pouquinho mais para dentro ali para pegar 10, 20, 30 centímetros de terra, deixando o outro muitas das vezes enfurecido e às vezes com lutas enormes na justiça. Ou seja, é muito simples viver bem e procuremos entender se aquilo que estamos fazendo ao próximo é aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. A partir do momento que entendermos isso, nós vamos procurar trabalhar intimamente para nos fazermos o melhor, para fazermos realmente o bem e procurarmos construir a nossa paz de espírito para que nas futuras encarnações não tenhamos que arcar com as consequências de uma ação indevida nesta vida. Então, uma pessoa que vai lá, tenta construir o muro um pouquinho mais para dentro do terreno do outro, ou começa a querer ouvir música em som alto, música alta na hora que o outro está estudando, ele está levando para sua próxima existência conflitos desnecessários. Porque se está durante o dia e eu quero ouvir uma música, eu boto ela baixinha. Se eu quero botar muito alto, boto o fone de ouvido. Que aí eu me prejudico a mim mesmo, porque eu tenho que entender que o outro precisa de estudar, que o outro precisa de tomar atitudes, praticar algum tipo de ação. Portanto, vamos agir sempre entendendo que se o outro fizer isso, eu vou me sentir bem? Eu vou gostar? É a pergunta que todos nós devemos fazer. Questão 878. Podendo o homem enganar-se quanto à extensão do seu direito, que é o que lhe fará conhecer o limite desse direito? O limite do direito que, com relação a si mesmo, reconhecer ao seu semelhante em idênticas circunstâncias e reciprocamente. Portanto, está nas leis divinas que nós devemos saber que existe a reciprocidade do direito. E, dentro dessa reciprocidade de direito, nós temos que respeitar, compreender o outro, a necessidade do outro, para que os outros também possam compreender e respeitar as nossas necessidades. A lei dos homens coloca regras para que saibamos cumprir bem essas regras e vivermos bem. E se a gente transgride de alguma forma, nós somos chamados a tomar decisões, a tomarmos outros caminhos que nos conduzem ao Pai com mais segurança, com mais responsabilidade. Portanto, se procurarmos agir condignamente com as leis divinas, nas próximas encarnações, e depararemos com situações melhores para nós. Se a gente começa a fugir das regras, criar situações para prejudicar o outro, na próxima encarnação, depararemos com situações bem mais complexas para nós. Portanto, vamos aprender a respeitarmos-nos mutuamente e, acima de tudo, respeitar as leis de Deus. Letra A. Mas se cada um atribuir a si mesmo direitos iguais aos do seu semelhante, que virá a ser da subordinação aos superiores? Não será isso a anarquia de todos os poderes? Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde os de condições mais humildes até os de posição mais elevada. Deus não fez uns de limos mais puros do que o de que se serviu para fazer os outros. E todos, aos seus olhos, são iguais. As leis naturais, as leis de Deus, são iguais para todos nós. Não tem diferença. Vamos responder perante o Tribunal da Consciência em condição de igualdade. O que vai fazer diferença é quanto mais instruídos nós formos, mais responsabilidade nós temos. Quanto maior for seu cargo, maior for sua função, maior responsabilidade tem a pessoa. Assim como no mundo físico, ele tem essa responsabilidade, mas aqui no mundo físico, as pessoas podem fazer uns escamoteamentos para beneficiar a esses que estão no poder, esses que são mais poderosos. Mas perante o Tribunal da Consciência, perante a Justiça Divina, não. As leis naturais são iguais para todos. Esses direitos são eternos. Os que o homem estabeleceu perecem com as suas instituições. Demais, cada um sente bem a sua força ou a sua fraqueza e saberá sempre ter
uma certa deferência para com os que o mereçam por suas virtudes e sabedoria. E aí, eles vão criando as condições, vão estabelecendo certas metas para se protegerem, para se beneficiarem. Mas, certo? E as leis humanas, elas perecem tanto quanto as nossas instituições perecem. Quantas empresas já deixaram de existir? O quanto o mundo já se modificou? Até mesmo as nações se modificaram. É importante acentuar isto, para que os que se julgam superiores conheçam seus deveres, a fim de merecer essas deferências. A subordinação não se achará comprometida quanto a autoridade for deferida à sabedoria. Usar a autoridade com sabedoria, cumprindo bem seus deveres, respeitando os seus subordinados, entendendo que a sua consciência vai prestar contas a Deus um dia, então, haja dentro dos parâmetros da lei dos homens e da lei de Deus. E assim, realmente serás respeitado, será recompensado entre os bons espíritos. Questão 879. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Ter amor pelo próximo e fazer a caridade são fundamentais para que todos possam entender os caminhos e os processos que o conduzem a Deus. Assim, trabalhando intimamente para nos fazer melhor, trabalhando intimamente para buscar essa paz íntima, todos vão procurando agir dentro do seu padrão de entendimento até que um dia compreendamos plenamente a justiça divina em nossos atos e em nossas atitudes. Enquanto não conseguimos agir assim, vamos cometendo nossos erros, cometendo nossas falhas, mas a misericórdia divina sempre nos traz uma oportunidade de fazermos-nos melhores, uma oportunidade de sermos melhores.